Graça e paz, seja muito bem-vindo ao Celebrando a Recuperação da Igreja Batista Ola Rio. Hoje o tema de Celebrando a Recuperação é como superar limites. Vamos ver na vida de Saul e na vida de Davi. Vamos ver na vida de Saul o fracasso por não superar limites. E vamos ver na vida de Davi o sucesso por ele compreender que limites nasceram para serem superados. Vamos ver um padrão que Davi utilizou para a superação de limites, os critérios que Davi utilizou para superar os limites. Vamos ver na vida de Davi que o fato de ele crer que limites eram para ser superados fez com que liberasse da vida dele um potencial. Davi e Saul tiveram a mesma oportunidade de serem reis em Israel. Um teve sucesso e o outro fracassou. Então, daqui a pouquinho, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Então, graça e paz, hoje o tema é como superar limites. Seja muito bem-vindo aí, vamos pensar, ponderar sobre esse assunto. A questão é que, primeiro, todos nós temos limites. Segunda questão aqui é que apesar da sua conversão, você, após a sua conversão, precisa entender que os seus limites não desapareceram. Ainda que você exerça algum cargo eclesiástico, atenda ao chamado de Deus, que você tenha uma posição de destaque, apesar de tudo isso, os seus limites continuam. Pois bem, então a questão o fato é que a questão não é se tem limite, se nós temos limites ou não. Se você tem limite ou não, se eu tenho limite ou não. A questão aqui é outra. A questão é se eu sei lidar com os meus limites, se você sabe lidar com os seus limites. Mais do que isso, se você entende que tem limites. Muito mais ainda, se você consegue compreender que os seus limites podem ser superados. Será que você entende que pode haver a superação de limites? Então esse é o diálogo que eu quero ter com você hoje. Agora, eu quero pensar nesse diálogo a partir da história de Saul e de Davi. Você vai encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 13, 16, 17, 18, 19. Interessante você olhar que um consegue superar os limites, consegue ser bem-sucedido, e o outro não consegue superar os seus limites e fracassa. Duas pessoas que tiveram a mesma oportunidade, que se tornaram reis de Israel, por legitimidade, por direito,
mas que um permaneceu com a autoridade e o outro perdeu a autoridade de rei. Aliás, foi rejeitado como rei, no caso de Saul. E nesse caso aqui a gente vai perceber na história de Davi e Saul coisas interessantes, sobretudo na história de Davi. O que a gente vai ver é que Davi tinha um padrão de superação de limites. Davi, ele crescia e evoluía. Davi tinha um padrão de crescimento na sua superação de limites. Davi, ele prosseguia. Davi, ele tinha um padrão de superação que permitia que ele prosseguisse e desse o passo seguinte. Então, a gente percebe que Davi, ele entende que os limites poderiam ser superados. E a gente percebe na vida de Davi que isso liberava um potencial na vida dele, ou liberava o seu próprio potencial. Então a gente percebe isso aqui, e aí a gente precisa aqui agora, por exemplo, pontuar os limites de Saul, que não foram superados, e os limites de Davi que foram superados. A gente percebe que todos nós vamos ter limites talvez parecidos com Saul e com Davi, ou não. Eu quero olhar para a vida de Saul e Davi e pelo menos a gente olhar alguns limites que talvez façam parte da minha, da sua vida, da vida de qualquer pessoa. Por exemplo, um dos limites de Saul era o medo. Quando Golias desafiou o exército de Israel todo, a gente percebe que todos também ficaram atônitos e apavorados. A gente percebe isso em 1 Samuel capítulo 17, a gente percebe isso. O texto diz isso, que todos ficaram atônitos e apavorados. E esse todos inclui Saul, quer dizer, o rei, o chefe de estado, o guerreiro, o nobre, que deveria estar na frente da batalha, deveria ser ele aquele que deveria enfrentar o filisteu Golias. Mas o medo fez com que ele, juntamente com todo o seu exército, ficasse ali atônito e apavorado. Bom, o medo é um desses limites que nós temos. Às vezes, pessoas não empreendem, pessoas não prosseguem na sua restauração, na sua recuperação, nesse processo de santificação, nesse processo de recuperação, nesse processo de crescimento, o medo, porque a gente tem que tomar decisões e fazer escolhas. A gente tem que deixar algumas coisas para trás e receber as novas que estão adiante. Várias situações e que a gente acaba ficando com um certo receio, com medo. Então o medo, ele é paralisante, o medo, ele paralisa você, o medo é a antítese da fé. Então o medo é um limite na vida de qualquer pessoa e foi um limite na vida de Saul. Outro limite na vida de Saul foi a impaciência. Davi ele é ungido rei muito novo e ele só se assenta ao trono depois de muitos anos. Mas olha na vida de Saul quanto ele era impaciente. A Bíblia diz lá no capítulo 13 que Saul ele tem um momento que ele faz acúmulo de funções. Naquela época você tinha um sacerdote que oferecia o sacrifício, isso era competência do sacerdote, no caso Samuel, e o rei tinha a sua competência como rei. Só que Samuel demorou, o exército estava reunido, ele demorou a chegar, precisava oferecer o holocausto antes de ir para a batalha. Então Saul, vendo que Samuel estava demorando, resolveu oferecer o holocausto. Quando Samuel chegou, o holocausto já tinha sido oferecido, o sacrifício já havia sido oferecido. Isso porque Saul não quis esperar Samuel. Naquele momento, ele foi rejeitado por Deus. Olha que coisa. A falta de paciência faz com que a gente perca as oportunidades. E a impaciência pode ser um limite. Interessante a gente pensar nesse item de uma forma muito cuidadora. Pense como a gente vive nos dias de hoje. O filósofo Mário Sérgio Cortella fala que a gente vive um tempo de miujização. Tudo tem que ser instantâneo. Tudo tem que ser muito rápido.
E isso leva a gente a não entender que a vida tem processos. E esses processos às vezes são demorados. Ou esses processos existem etapas para esses processos. Então a gente tem que ter paciência. A impaciência é um limite. Então a gente vive num tempo onde tudo tem que ser instantâneo. É a geração miojo. Então tudo tem que ser muito rápido. Alguns ditados que eram verdadeiros princípios, por exemplo, devagar a gente vai longe, esse não existe mais hoje. Devagar ninguém vai mais longe. Aquele outro ditado que se apressa é inimiga da perfeição, não, a pressa agora é amiga da perfeição. Então a gente vive numa correria e que a gente vai atropelando os processos. E essa impaciência na vida de Saul fez com que ele não superasse os seus limites, fez com que ele fracassasse, porque a impaciência era um dos seus limites. Você percebe isso, se você é impaciente ou não? Você percebe se a vida é um processo, e para isso a gente precisa ter uma certa paciência nesse processo? Então, a impaciência foi um limite que Saul não soube superar. Outra coisa que Saul não soube superar foi um outro limite chamado inveja. Quando o povo comparou Davi com ele fez com que Davi se tornasse o maior inimigo, por causa da inveja. Então, ao invés de ele estar preocupado consigo, ele estava preocupado com Davi. Ele estava preocupado com os elogios que Davi estava recebendo, estava preocupado com a vida de Davi. Então, a inveja pode ser um grande limite na minha, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, assim como foi na vida de Saul. E esse limite precisa ser superado. A gente precisa olhar para a gente mesmo, ver o que pode ser feito nesse processo de restauração, de recuperação, de crescimento, de evolução, de empreendimento, seja de qualquer coisa. Outra coisa também que era um dos limites de Saul era a ira. No capítulo 18 e 19 de 1 Samuel, pelo menos umas 12 vezes a gente vai perceber que Saul tentou matar Davi. Pelo menos umas 12 vezes. E eu sei o que é ira. Às vezes a gente é irado, a gente fica irado, às vezes, e a gente justifica a nossa ira. Eu tenho uma coisa comigo, já compartilhei algumas vezes, sobre o trânsito. No trânsito, por exemplo, tem gente que dá uma de esperto, né? Quer ser mais esperto que os outros no trânsito. Esse tipo de coisa eu não gosto, então me deixa um pouco irado, mas essa ira me atrapalha no meu processo de santificação, de restauração, de recuperação, atrapalha a minha vida, porque isso só atrapalha a mim. O cara pega lá, faz aquilo, vai embora e eu fico ali me corroendo, ou às vezes eu posso até chegar às vias de fato tirando satisfação. Então isso atrapalha no meu crescimento, atrapalha na minha mansidão. Então a ira pode ser um limite na minha vida, como pode ser um limite a ser superado na sua. Na vida de Saul não foi superado. O outro limite, talvez o fundamental, é a negação. Quando Davi reconhecia os seus erros, Saul não. Saul, quando foi rejeitado por Deus após aquele episódio onde ele ofereceu o holocausto, onde era a competência do sacerdote Samuel, ele continuou a vida que segue. Em nenhum momento ele se aproxima de Deus e pede para que Deus tenha misericórdia dele, peça para que Deus entenda a situação dele, peça para que Deus o perdoe. Não, ele segue a vida, como se nada tivesse acontecido. E a negação é algo para nós fundamental, para que a gente possa compreender de que às vezes a gente faz vista grossa a certos limites. Não importa, repito, qual é a sua posição dentro de uma comunidade cristã, se você é líder, se você é pastor, não importa. Importa que você reconheça os seus limites, reconheça as suas fragilidades, reconheça o quanto você é frágil em determinada área da sua vida. Não negue isso, não use um mecanismo de defesa, não use justificativa para isso. Saul continuou a vida que segue. Provavelmente dizia ele, vida que segue, deixa seguir a vida, deixa eu prosseguir, como se nada tivesse acontecido.
e a coisa para Saul estava muito delicada com relação à sua relação com Deus. Então, agora vamos perceber aqui outra coisa interessante. Vamos perceber os limites superados por Davi. A gente percebeu aqui os limites de Saul que não foram superados. Agora vamos olhar para os limites que Davi superou, que pode ser para você uma grande influência, uma grande inspiração. Por exemplo, um dos limites que Davi influenciou foi dentro da sua própria família. Nem o seu pai Jessé deu crédito a Davi quando Samuel foi ungir o rei dentro da casa de Jessé. Jessé chama os seus filhos, não chama Davi. Davi permanece pastoreando as ovelhas no campo. Jessé, dentre todos os filhos, entendeu que Davi era o único que não poderia ser rei. Então, dentro da própria família, Jessé reúne os seus filhos e deixa Davi de fora, rejeita Davi. Então, você percebe que, às vezes, as pessoas que eram para estar próximas de você, as pessoas que eram para acreditar em você, são as pessoas que não acreditaram em você, ou não acreditam em você. Mas isso não importou para Davi. Isso não teve importância para Davi. Davi superou isso, assim como Davi também superou a desconfiança dos seus irmãos, Abinadab, Samar, Eliabe. São os 3 irmãos que estavam lá no exército. Quando Davi foi lá levar comida, a pedido de Jessé, seu pai, chegando lá ele viu Golias desafiando o exército de Israel, ele foi lá, disse: quem é esse circunciso que desafia ao exército do meu Deus vivo? E aí os 3 irmãos olharam para Davi e disseram: Davi, baixa a bola, quem é você? Você nem guerreiro você é. E os irmãos mandaram ele voltar para casa. Então, a gente, no seio da família, a gente vai encontrar, talvez, descrédito. A gente precisa superar isso. A gente supera os descréditos da família como? Mostrando que a gente está num processo de recuperação e de restauração, apesar de tudo, apesar dos erros, E, no caso da Davi, não, que era um adolescente. Mas, às vezes, você cometemos erros na própria família. Às vezes, existem pessoas que eu lido assim, que perderam a dignidade da família. E, num processo de recuperação e dependência química, perderam crédito com seus próprios filhos. Os filhos agora são criados por outra pessoa, que nem é o pai, que está com a ex-mulher, que vive lá, uma outra vida. E esse sujeito perdeu a sua credibilidade com seus próprios filhos, a sua dignidade. E aí ele entra para uma conversão, e se entrega a sua vida a Jesus. As coisas não mudam de uma noite para o dia, de uma hora para outra. Agora ele tem que sofrer um processo, agora ele tem que ter aquela paciência, não precisa ter medo, não precisa ter inveja, não precisa nada disso. Agora ele precisa superar e restabelecer o crédito, superar os limites do descrédito que ele teve com a sua família. Entende? Então, Davi superou esse descrédito da sua família. Ele tinha a sua família, dentro do seio da sua família, as pessoas não acreditaram nele. Mas ele superou esse limite dentro da sua própria família. Bom, outro limite que Davi superou foi com o seu próprio líder. Quem era o líder de Davi? Saul, era o rei. E Saul perseguiu Davi, mas ele superou isso também. Outro limite é o seu próprio histórico de vida. Veja, Davi, ele não nasce de uma família nobre. Davi não era rico. Davi veio de uma família de pastores. Davi era pastor de ovelha. Então você percebe que às vezes a gente tem um histórico de pobreza, de dificuldade, e a gente utiliza esse histórico como desculpa para que a gente não evolua, para que a gente não cresça. A gente não supera a nossa própria história. A gente não supera o nosso histórico. Davi superou o histórico dele. Não importava para Davi que tipo, que status social ele tinha. Se a família era pobre ou rica, se era nobre ou não importava. Davi superou esse limite. A história dele, o histórico de vida dele. Isso é uma das coisas que eu e você, a gente precisa superar nesse processo aí de evolução, de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Não importa o histórico.
Isso não é justificativa. O histórico é para ser superado. A vida pode ser transformada, a vida pode ser mudada. Você pode fazer uma nova história. Outro limite superado por Davi foi sua juventude e a sua inexperiência. Então, sabe, Davi sempre foi subestimado, Davi sempre sofreu desrespeito por ser moço. Mas ele não estava nem aí. Ele superou isso, prosseguiu, deu o passo seguinte. Davi, quando foi ungido rei, foi ungido rei enquanto menino. Entendeu? Então, mas Davi superou isso, Davi entendeu a sua inexperiência, a sua juventude, sabia que era um limite, sabia que isso podia ser superado e superou a sua inexperiência, a sua juventude. E às vezes a gente precisa ser superado. No caso de Davi, foi a sua inexperiência, a sua juventude. No caso de outras pessoas, é a sua idade. Por exemplo, vivemos num país onde o sujeito completa 40 anos, já não consegue emprego. Fica mais difícil conseguir emprego. A gente percebe que pessoas chegam a uma certa idade e aí elas ficam frágeis, ficam mais fracas. Bom, a gente tem aí alguns pontos interessantes. Eu estou com acima de 40 anos, eu estou conseguindo emprego, eu vou superar isso. Eu posso superar isso. Aliás, eu devo superar isso. Algumas outras pessoas chegam numa idade, a velhice, elas podem superar. Elas podem envelhecer com dignidade, elas podem envelhecer no corpo, mas a sua mente não precisa envelhecer. Entendeu? Elas podem ser felizes, alegres, independente da sua idade. Então, são limites que precisam ser superados. No caso da Davi, era a sua inexperiência, a sua juventude. Depende do caso de uma pessoa, a sua idade, a sua velhice. Tá? Então, isso precisa ser superado, pode ser superado. Bom, diante disso, diante desses limites superados por Davi, eu fico me perguntando como Davi superou esses limites. O que Davi utilizou para superar esses limites? Bom, uma das coisas que Davi superou, uma das coisas que Davi usou para superar seus limites foi a confiança. Davi era um sujeito confiante e essa confiança que Davi tinha fez com que ele estivesse pronto diante de qualquer oportunidade que surgisse, diante de qualquer desafio. A gente olha que Davi não era um oportunista, Davi era um sujeito que aproveitava a oportunidade. Então, superar limites é uma oportunidade. Você sabe a diferença de oportunidade para oportunista? Para aquele que aproveita a oportunidade para a pessoa que é oportunista? A pessoa que é oportunista, ela quer superar uma outra pessoa. Uma pessoa que aproveita a oportunidade é uma pessoa que quer superar os seus próprios limites. Ela não quer superar o outro. Ela quer superar os seus próprios limites. Ela quer vencer as suas próprias fraquezas. Ela não quer vencer à custa da fraqueza dos outros. Esse é o oportunista. Davi não era oportunista, o oportunista era Saul. Davi aproveitou a oportunidade. Davi aproveitava as oportunidades para crescer, para evoluir, para dar o passo seguinte. E a confiança estava dentro do padrão, era um dos elementos que estavam dentro do padrão de superação de limites na vida de Davi. Confiança. Agora tem uma coisa interessante também na vida de Davi. Porque a gente olha Davi confiante, a gente precisa entender uma coisa, a confiança de Davi não surgiu do nada. Quando Davi foi enfrentar Golias, Davi estava, de certo modo, preparado. E a gente se prepara no processo, passo a passo, do mesmo modo que Davi se preparou. Quando Davi enfrentou Golias, Davi venceu Golias com uma funda. Essa funda era tipo um estilingue, e que ele utilizava isso enquanto pastor de ovelha. E ele, como pastor de ovelhas, ele já havia utilizado aquela funda e, em uma certa ocasião, venceu um urso e, numa outra ocasião, venceu um leão com aquela funda. Então, Davi já havia superado o limite do leão e do urso
Quando ele chega diante do Golias, Davi já estava preparado, ele já havia superado certos limites, era mais um a ser superado. Isso é interessante, porque isso tem a ver com confiança. Você já percebeu quantos limites você já superou na sua vida? Pô, eu tenho infinitos, muitos na minha vida que foram superados. Isso me deixa confiante para que eu possa superar os próximos, para que eu possa crescer, para que eu possa prosseguir, para que eu possa dar o próximo passo. Então é isso. Eu creio que você pode dar o próximo passo. É só você começar a refletir sobre quantos limites você já superou. Agora, segunda coisa importante na vida de Davi, como padrão de superação, além da confiança, humildade. Então, perceba, não confunda a confiança que Davi tinha e a confiança que Deus está propondo para você com arrogância, prepotência, autossuficiência. Não confunda a confiança com isso. A confiança de Davi, ela tinha um outro elemento. A superação de limites de Davi, além da confiança, tinha uma outra questão, a humildade. Davi era um cara humilde. E a humildade ajuda você a superar limites. Por quê? Porque há momentos que você precisa compreender que certos limites você não consegue remover sozinho. O cérebro da recuperação ele se estende a isso, para que pessoas sejam humildes para entender que outras pessoas podem ajudá-los. Por isso que o cérebro da recuperação tem a questão do grupo de apoio, por isso que o cérebro da recuperação a gente reúne pessoas que sofreram e sofrem das mesmas adicções, dos mesmos maus hábitos, porque as pessoas se fortalecem, porque as pessoas entendem que elas, em determinados momentos, elas não podem superar certos limites sozinhas, não podem removê-los sozinhas, elas precisam de ajuda. Então, a gente encontra na vida de Davi um grande auxiliador na superação de limites de Davi, que era Jonatas. Jonas, certa vez, ofereceu sua capa, sua armadura, sua espada a Davi. A gente precisa, às vezes, de gente que nos ofereça ajuda para a gente poder superar um certo limite na nossa vida. Jonas ajudou Davi a superar limites. Ele deu coisas a Davi. Jonas intercedeu diante do seu pai, porque era filho de Saul, intercedeu pedindo ao seu pai, dizendo ao seu pai que Davi era um bom homem. A gente precisa de gente, a gente precisa encontrar pessoas, a gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que a gente precisa de pessoas que nos ajudem a superar os nossos limites. A humildade vem a confiança, que não é autossuficiente, que não é a autossuficiência, que não é prepotência, que não é arrogância, mas essa confiança tem que estar associada ao segundo elemento, que é a humildade. O reconhecimento que certos desafios não podem ser superados sozinhos. Na vida de Davi, Davi encontrou uma pessoa que o ajudou muito, que foi Jonatas, o filho do rei Saul, o filho daquele que o perseguia. Esse ajudou bastante na vida de Davi. Então, duas coisas importantes: confiança e humildade. Agora, para a gente encerrar, não confunda limites com limitações. Limites serão sempre temporários. Limites são fronteiras que serão sempre temporárias, que elas, com empenho, dedicação e muita relação com Deus, podem ser superadas. Agora, limitações é muito diferente, porque é aquilo que você entende que uma vez não pode ser superados e, portanto, se tornaram permanentes. Então, não confunda limites com limitações. Aliás, não deixe que limites se tornem limitações na sua vida. Ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa superar os seus limites. Que Deus te ajude. Que você entre em espírito de oração. Que Deus coloque no seu caminho pessoas que possam te auxiliar a superar limites.
que você esteja confiante, mas também que você seja humilde o suficiente para entender que certos limites você não consegue removê-los sozinhos. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E após ao término, e nós estamos terminando, você pode participar do nosso grupo de apoio. Mulheres estarão aí. Você coloca no chat aqui o seu telefone, que aí você recebe uma chamada para participar do grupo de apoio. Ali a gente compartilha como está a nossa vida, a gente pode ter liberdade de falar uns aos outros, como nós nos sentimos. Então, grupo de mulheres, grupo de homens, ok? Até domingo que vem, às 11 horas, é o nosso culto da Igreja Batista Aula Rio. E até terça-feira que vem também com outro tema. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida o teu irmão pra vir morar contigo, planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo.